Salmo 24. Vamos ler esses 10 versículos, é um salmo bem curto. Vamos meditar um pouco nesse salmo essa noite. O Salmo 24 diz assim a palavra de Deus: Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça de Deus, do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Vamos orar mais uma vez. Grande Deus, obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado, Pai, por tudo que já fizemos aqui para o Senhor. Que o Senhor agora, Pai, possa falar ao nosso coração, nos quebrantar, Deus, e nos deixar sensíveis à Tua voz. Não somente que venhamos a ganhar conhecimento, Pai, mas nos ajuda, Senhor Deus, a vivenciar de fato o que temos aprendido. Sê conosco, Pai, nesse momento. Em nome de Cristo. Amém. Bem, aos irmãos que estavam aqui acho que 2 domingos atrás, eu estive pregando em Mateus capítulo 23, abordando ali justamente a respeito da confrontação de Jesus em relação aos fariseus. E de forma bem específica, Jesus estava confrontando ali em relação à hipocrisia. Aqueles homens viviam de forma hipócrita, eles viviam de forma fingida. Eles falavam que adoravam ao Senhor, eles falavam que viviam para esse Deus, que faziam o que faziam para Deus. Mas nós sabíamos que, infelizmente, não é isso que essas pessoas estavam vivenciando. Eram homens que estavam ali vivendo uma vida falsa. Na frente das pessoas tentavam transparecer um ar de religiosidade, um ar de piedade. Mas no seu íntimo eram pessoas que estavam vivendo uma vida impura e totalmente distante do Senhor. Meus amados, a hipocrisia, literalmente, é um dos fatores que atrapalha a verdadeira adoração. Não tem como você adorar o Senhor verdadeiramente se você cultiva na sua vida um caminhar hipócrita. Porque talvez aos olhos dos outros, você está adorando ao Senhor. Você está consagrando a sua vida ao Senhor. Mas aos olhos do próprio Deus, possivelmente estejamos longe. Então, fica aqui a reflexão para nós. Deus é contra uma vida de hipocrisia. Aqueles que buscam adorar o Senhor, precisam adorá-lo em espírito e em verdade. É justamente isso que o Senhor faz lá naquela ocasião onde ele está com a mulher samaritana. Lá em João, no capítulo 4, quando o Senhor está ali com aquela mulher, e há uma pequena discussão, qual é o local certo para a adoração? Aquela mulher diz, rapaz, alguns dizem que o lugar certo é ali, no monte onde os nossos pais cultuavam, no monte chamado Gerizim. Né? Os samaritanos cultuavam ao Senhor, celebravam ao Senhor nesse monte. Por outro lado, os judeus iam para Jerusalém. E ficava essa disputa, qual era o lugar santo, qual era o lugar verdadeiro para a adoração ao Deus, ao nosso grande Deus. Jesus não está preocupado com o local. Jesus chama aquela mulher a entender que não é em Gerizim e nem em Jerusalém.
Deus está preocupado com o nosso coração. Ele quer adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O Senhor não está preocupado com a nossa religiosidade. Não que não fosse importante aquelas pessoas irem ao templo, não é isso. Mas não simplesmente irem ao templo por ir. Deus estava preocupado com algo muito mais sério, que era o nosso coração. A nossa vida particular com o Senhor. Como nós já temos abordado aqui em alguns momentos na nossa igreja, tanto com um grupo de forma mais especial, o grupo de louvor, mas também no tempo de EBD, nós falamos recentemente a respeito da adoração. O que é de fato a adoração? Adoração, como já falamos e voltando aqui a repetir, à medida que eu conheço ao Senhor, isso deve gerar uma profundidade de vivência, de entrega, de obediência. Então, adorar o Senhor não é simplesmente o meu canto, adorar o Senhor não é simplesmente o meu serviço, essas coisas fazem parte da adoração. Mas adorar o Senhor é eu me esforçar o máximo que eu posso para conhecer esse Deus tremendo, mas não somente ficar limitado a esse conhecimento. Eu devo agora me sujeitar a esse Deus. Quanto maior o meu conhecimento, mais profundo deveria ser a minha adoração ao Senhor. O Salmo 24 é um salmo que vai, talvez aqui, exemplificar de uma forma prática, justamente essa questão de conhecer a Deus e se sujeitar a esse Senhor. O Salmo 24, ele não traz aqui, de forma bem específica, o seu contexto. Geralmente, os salmos de Davi ou outros salmos, eles vão explicar qual é o contexto que aquele salmo foi escrito. Esse salmo aqui, ele não tem nenhuma pista, só sabemos que é um salmo de Davi. Alguns teólogos vão dizer que esse salmo aqui, ele foi escrito quando a Arca da Aliança foi retirada da casa de Obed-Edom e foi para Jerusalém. Nesse período onde a arca estava ali saindo de um lugar para o outro, indo para Jerusalém, houve ali uma certa romaria, as pessoas estavam caminhando, né, uma certa procissão, vamos dizer assim, indo para a cidade santa, Jerusalém, e ali estavam adorando, glorificando ao Senhor, porque eles estavam na presença de Deus. Era um povo que glorificava, que louvava a Deus. Mas o salmo, ele não somente reflete esse canto, mas reflete também a vida do povo. É um salmo que vai compor uma espécie de trilogia. Salmo 22, Salmo 23 e Salmo 24 compõem aqui um trio de salmos messiânicos. Salmos que apontam para o Messias. O Salmo 22, deixando de forma bem específica ali, falando a respeito do sofrimento do Messias, apontando para a cruz. O Salmo 23, mostrando que Cristo é o bom pastor. Nós sabemos que aquele que tem um bom pastor, nada sentirá falta. Então, mostrando o sofrimento, mostrando esse cuidado e provisão do bom pastor. E o Salmo 24, ele vai falar sobre essa glória que esse Deus, esse Cristo, esse Messias, assim, merece daqueles que o servem. É tão interessante que esse salmo, ele está literalmente focado no Senhor. O propósito do salmo aqui é focar em Deus. O personagem principal desse salmo é o Senhor. Pelo menos por 6 vezes o salmista Davi aqui vai citar a palavra Senhor. 6 vezes ele vai repetir Senhor, Senhor. Pelo menos 2 vezes ele vai falar a palavra Deus. E pelo menos 5 vezes vai repetir a expressão Rei da Glória. É um salmo de exaltação ao Senhor. É um salmo de adoração ao nosso Deus. E nós vamos poder aqui ver muito bem, de forma prática, como o salmista adorava ao Senhor e como eu e você também podemos adorá-lo. A primeira ponto de adoração que nós podemos perceber aqui estão nos versículos 1 e 2, mostrando a contemplação do nosso Deus Criador. O salmista contempla o Deus Criador. O versículo 1 diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu.
O que o salmista faz é olhar para a criação do Senhor e glorificar e exaltar o nome de Deus. Esse nosso Deus é o Deus criador. É o Deus que planejou todas as coisas e fez conforme a sua vontade. Mas não somente isso, ele é um Deus soberano. É um Deus que tanto cria, mas lhe estabelece as suas normas. É um Deus que diz como as coisas devem ser. É um Deus que fala, literalmente, àqueles que fazem parte da sua criação, como as coisas devem funcionar. O Deus criador, o Deus que criou todas as coisas, é um Deus poderoso. E Davi aqui, ao observar essa criação, ele olha e exalta o nome do Senhor. É tão formidável, meus irmãos, a gente poder contemplar as maravilhas de Deus. Você poder observar a criação do nosso Deus e perceber o quão grande e poderoso é o Senhor. Deus fez tudo. E o texto vai dizer que Ele fez os céus, a terra, mas também Ele fez aqueles que habitam. Não somente fez essa criação de forma linda e bela, mas de forma especial Ele também criou aqueles que habitam. Nós, os seres humanos. Deus é o Deus que está no controle de todas as coisas. Então não existe nada que possa fugir desse domínio do nosso Deus. Porque o Deus que criou é o Deus que conserva. É o Deus que cuida. É o Deus que estabelece. É o Deus que fala e as coisas acontecem. Esse é o nosso grande Deus. O Deus onde a gente olha para Ele e temos de fato o desejo de contemplá-lo por sua grandeza e poder. O interessante também aqui é que em Romanos vai falar que os ímpios serão indesculpáveis por causa dessa grandeza da criação de Deus. Os ímpios, eles olham para a criação e talvez vão dar nomes a outras coisas como sendo o Criador. O acaso, a ciência, enfim. O mundo vai dar aí a sua teoria em relação a esse mundo criado. E o que Romanos vai dizer é que essas pessoas serão indesculpáveis diante do Senhor. Porque ao ver essa grande maravilha da criação de Deus, eles não podem de forma alguma dizer, não existe um Deus. Isso aqui é fruto do acaso. De forma nenhuma. Talvez eles não conheciam ali Jesus Cristo ainda como Salvador. Mas ao olhar a criação, eles poderiam perceber que aquilo não poderia ser fruto do acaso. Aquilo só poderia ter sido fruto da obra de um grande Deus. Enquanto para os salvos, para os servos do Senhor, a criação talvez é um meio de contemplarmos essa grandeza de Deus, para o ímpio, talvez vai trazer uma espécie de condenação. Enquanto para uns, olhamos e nos maravilhamos nesse grande Deus. Para outros, talvez vai gerar tormento. Porque, infelizmente, negaram e rejeitaram esse grande Deus. Meus amados, isso aqui talvez a gente pode aplicar de forma tão prática em nossas vidas. A gente acabou de sair de fato de uma pandemia. A gente vive uma situação onde a criminalidade é intensa. A gente se sente talvez impotente em relação ao bairro onde nós vivenciamos. Ficamos temerosos. E talvez possa surgir uma pergunta: aonde está o Senhor? Aonde está Deus? Será que Deus não está a par de tudo que está acontecendo? Será que Deus esqueceu do seu povo? Não, meus amados. Deus não somente criou, mas Ele tem um controle de tudo. Essas coisas naturais que surgiram, de doenças, enfermidades, talvez tragédias naturais, Deus está no controle. Em relação à criminalidade, Deus está no controle. Talvez a luta, talvez a dificuldade que você tem passado, Deus está no controle. Deus não foi aquele que criou o mundo como se tivesse feito um relógio, deu corda e deixou o mundo caminhar conforme o seu curso natural. Não. Deus é um Deus transcendente, um Deus tremendo, enorme, poderoso. Mas um Deus também imanente, um Deus perto. Um Deus que desenvolve um relacionamento com a sua criação. É um Deus grande que está distante,
mas ao mesmo tempo é um Deus próximo, que sabe qualquer dificuldade ou luta que eu e você temos passado. E não há motivos para duvidarmos desse Deus. Talvez a resposta não veio de forma imediata, como eu e você queríamos. E geralmente a resposta não vem no nosso tempo, vem no tempo de Deus. E só em você saber que você está sendo cuidado por esse Deus tremendo, isso deveria nos levar a contemplar e adorar o nosso Deus. Quanto mais você conhece de Deus, isso deveria levar você a contemplar as grandes maravilhas do Senhor. Não devemos somente ler as Escrituras como se fosse um livro qualquer, como se fosse um pequeno enredo aqui, fictício. Não, o que tem estabelecido aqui nas Escrituras do que Deus fez, é tudo verdade. Leia, estude as Escrituras, conheça mais do seu Deus, e eu lhe garanto que a sua reação, a nossa reação é de ficar maravilhado. Foi essa a reação das pessoas que estiveram na presença de Jesus. As pessoas viam um homem simples, mas que da sua boca jorrava grandes maravilhas em palavras. Os grandes feitos de Jesus deixavam as pessoas perplexas. Quem é esse que até o vento lhe obedece? As pessoas ao ouviam de Jesus e ficavam impactadas. Rapaz, quem é esse que fala essas coisas? Esse é o nosso grande Deus. Esse é o Deus que eu e você servimos. Não temos motivos para duvidar dele. Adore o Senhor por quem ele é. Porque esse Deus é o Deus tremendo, o Deus poderoso, Criador do céu e da terra. E ele tem domínio e soberania sobre toda a sua criação. Deus está no controle de tudo. O Salmo 18, como também em 2 Samuel 22, vai dizer assim: pois quem é Deus, senão o Senhor? Quem é rochedo, senão o nosso Deus? Só existe um. Esse é o nosso grande Deus. O nosso texto, ele não somente fica aqui, parado, nessa contemplação das grandes coisas que Deus fez. Mas, na medida que eu conheço esse Deus, isso deveria gerar temor em mim e em você, para nos levar a adorar o Senhor em contemplação, mas não somente contemplar essas maravilhas, mas levar nossa vida à consagração. Nós contemplamos o grande Deus, mas essa contemplação gera aqui uma consagração. Eu conheço de Deus, e esse conhecer gera uma mudança de vida. Gera uma vida entregue ao Senhor. Talvez você pode se perguntar, se o Senhor é dono de tudo, quem pode se aproximar da sua presença? Esse é o Deus que nós cremos. Quem pode, por acaso, ter comunhão, intimidade com esse Deus? Será que isso é possível? Será que esse Deus é um Deus que está se relacionando? É óbvio. O texto ele vai continuar. O versículo 3 ao versículo 6, ele vai justamente responder a essa pergunta. O versículo 3, ele faz a pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Em outras palavras, quem pode ter acesso em comunhão com esse grande Deus? Um Deus perfeito? Quem pode? Existe essa possibilidade? O versículo 4 ele responde: somente aqueles, o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Aqueles que devem habitar na presença do Senhor são pessoas que vivem uma vida consagrada, uma vida de piedade, uma vida de santidade. Não tem como haver comunhão com o Senhor se você vive uma vida impura. Talvez você está louvando a Deus com os seus lábios, mas um viver impuro não gera comunhão. O nosso pecado nos afasta da comunhão de Deus. E somente o perdão restaura essa comunhão.
E aquele que verdadeiramente está arrependido, ele busca agora viver uma novidade de vida. Uma vida diferente, uma vida consagrada, entregue. Se ele entende que esse Deus é Senhor, então ele obedece a sua palavra. Não somente ouve esse Deus, não somente conhece esse Deus, mas é alguém que se sujeita a esse Deus. Ter uma vida de consagração é ter uma vida de sujeição à palavra do Senhor. E ele vai citar aqui pelo menos algumas, é claro, não são todas as formas, mas ele vai citar alguns exemplos de como você pode, de fato, ter esse acesso a essa intimidade com o Senhor. O que é limpo de mãos, mostrando aquilo que é externo, uma pureza externa. Mas não somente essa pureza externa, essa santidade externa, mas aquilo também que é interno, limpos de mãos e puro de coração. Uma vez que você é puro de coração, que você tem uma vida dedicada ao Senhor, essa pureza interna, ela jorra para fora. A boca fala do que está cheio o coração. Se dentro do seu coração só existe aquilo que não presta, o que você espera que saia nas suas atitudes? Se no seu coração só tem aquilo que Deus não aprova, como é que serão as suas atitudes? Se você tem visto que não é bom, como serão as suas atitudes? Se você talvez tem cobiçado no seu coração aquilo que é impuro, sem sombra de dúvida, isso vai refletir nas suas atitudes. Talvez você consiga camuflar essa falsidade interna, mas uma hora ou outra ela vai sair. Uma hora ou outra ela vai ser notória, porque a boca fala do que está cheio o coração. Uma purificação externa, mas não somente aqui, mas também, principalmente, uma purificação interna. Ele continua: o que não entrega a sua alma à falsidade. Esse termo aqui de entregar a alma à falsidade, talvez você tenha uma outra versão diferente da minha, e vai estar abordando em relação aos ídolos. Talvez você lê na outra versão e vai estar falando sobre os ídolos. Aquele que não entrega a sua alma à idolatria. A falsidade aqui é justamente entregar a sua vida àquilo que é vão, aquilo que é inútil, aos ídolos. Aquele que não cultiva no seu coração idolatria, que não coloca ninguém nem algo acima de Deus. Essa é uma temática que nós já temos falado de forma muito repetitiva. Ídolo é tudo aquilo que você coloca acima de Deus. Pode ser uma pessoa, pode ser coisas. Pode ser filhos, pode ser mulher, pode ser homem, pode ser trabalho, pode ser qualquer coisa. Dinheiro, tudo que você coloca acima de Deus, isso é idolatria. E não tem como haver comunhão com Deus se você está dividindo a sua adoração com um ídolo. Deus não divide a adoração dele com ninguém. Ou você está adorando ao Senhor, ou você não está adorando ao Senhor. Não tem como você dividir 50% da sua adoração a Deus e 50% aos seus ídolos. Deus não negocia isso. 100% da nossa adoração é ao Senhor. O texto continua. Ele vai falar sobre a questão de jurar dolosamente. Esse termo também está associado aos ídolos também. Você jurar de uma forma culposa. Jurar talvez de uma forma a prejudicar pessoas. Enfim, não é algo somente que vai atrapalhar o seu relacionamento com Deus, mas é algo que também afeta os outros. Tem pessoas que dizem assim: rapaz, esse pecado só afeta a minha vida. Não. O seu pecado afeta os outros também. E se você faz parte de uma igreja local, se você faz parte de um corpo, o seu pecado afeta todo o corpo. Como também a sua vida espiritual, boa diante do Senhor, também afeta todo o corpo. Observando esse quadro de pureza, de santidade, talvez poderia surgir uma pergunta: quem poderia atingir esse nível aqui de santidade?
Quem é tão puro o suficiente de poder estar literalmente qualificado nesses itens? Quem de fato é alguém que é puro de mãos, mas também de coração, na sua plenitude? Quem de fato não tem nenhum ídolo no seu coração? Ou talvez no seu agir não vai prejudicar pessoas? É impossível. É impossível. É por isso que esse é um salmo que aponta para o Senhor. Cristo foi o único que cumpriu essa perfeição. Jesus é o único que foi e de fato vivenciou uma vida santa e perfeita. Nós somos pecadores desde que nascemos. E até hoje, até o final da nossa vida, continuaremos pecadores. Mas somente Jesus foi capaz de perdoar e anular os nossos pecados. Somente por meio do sacrifício de Cristo. Uma vez que você ouve o Evangelho, você compreende o que Cristo fez na cruz, toda aquela trajetória que Cristo fez até a sua morte, a sua ressurreição. Você compreende o Evangelho e você percebe que por conta própria você está perdido. E que você carece e precisa de Jesus, que foi o único capaz de morrer em seu lugar e perdoar os seus pecados. Quando você compreende isso, a Bíblia vai usar um termo que nós somos justificados. Nós éramos injustos, impuros. As nossas melhores atitudes diante de Deus não passavam de trapos de imundícia. Mas em Cristo, nós podemos ter os nossos pecados perdoados. E por causa dessa obra salvadora de Cristo, nós podemos ter esse livre acesso ao Senhor. Ele é esse intermediador entre Deus e os homens. O véu foi rasgado de alto até o chão. Nós agora podemos ter esse acesso ao Senhor. Podemos ter essa livre comunhão com o Senhor. Agora isso não quer dizer que uma vez que abraçamos de fato a morte e ressurreição de Cristo para a salvação, que devemos continuar vivendo nossa vida como nós queremos. Não existe isso. Romanos 6 vai falar sobre isso. Eu não devo continuar vivendo uma prática de pecado para que a graça seja mais abundante. Não. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Ok, Deus nos perdoou. Deus nos salvou. Ele foi gracioso para conosco. Mas isso não quer dizer que agora nós temos o direito de viver a vida que nós queremos ter. Se antes éramos escravos do pecado, hoje nós somos servos de Cristo. Vivemos para Ele. Vivemos para obedecê-lo. E aquele que serve ao Senhor precisa viver uma vida distante do pecado. Vamos pecar, infelizmente. Mas um pecado não vai ser hábito na minha e nem na sua vida. Vamos falhar. Mas quando falharmos, o Senhor há de nos constranger. O Senhor há de nos humilhar e nos conduzir ao arrependimento. Que eu e você, de fato, pecando contra o Senhor, possamos nos arrepender verdadeiramente. Confessar os nossos pecados e abandonar os pecados. Porque Ele é fiel e justo para perdoar. Mas nós não podemos brincar contra o Senhor. Nós não podemos brincar com a nossa santidade diante de Deus. Brincar com o pecado pode nos levar para lugares terríveis. Mesmo você sendo salvo, você pode sofrer consequências terríveis. Não brinque com o pecado. Ele vai continuar. Aquele que vive de forma pura, aquele que de fato consegue habitar, ter esse relacionamento com o Senhor, e nós cremos hoje que essa comunhão só é possível por meio de Cristo, eles vão usufruir de uma bênção. O texto vai continuar no versículo 5. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. São pessoas abençoadas.
primeiro lugar, abençoados pela salvação, mas abençoados por termos um Pai. O Deus que é todo-poderoso, o Deus que é dono do ouro e da prata e de todas as coisas. É o Deus que nos abençoa. É o Deus que nos dá muito além do que nós precisamos e até mesmo pedimos. É um Deus que continua sendo gracioso, misericordioso, mesmo nós pecando constantemente contra Deus. É um Deus que nos abençoa. E não existe bênção maior do que obter a salvação. Somente a salvação deveria ser algo que nos levaria a adorar e contemplar o Senhor. Você glorificar o nome de Deus. Somente a salvação. Nós não precisamos mais de nada além disso. Mas Deus, mesmo assim, é bondoso e generoso e nos dá muito além. E você sabe o quanto Deus tem te agraciado. É bênção, meus irmãos. Uma vida entregue à consagração ao Senhor é uma vida abençoada. O oposto também é verdadeiro. Uma vida entregue ao pecado é uma vida onde não há bênção. Provérbios 28 vai dizer isso, né? Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Deus de fato pesará a mão. Mas aqueles que buscam a face de Deus, não somente de forma religiosa, mas de forma sincera, é um verdadeiro adorador, esse será abençoado diante do nosso Deus. O nosso texto não finaliza somente no conhecer, nessa contemplação. O nosso texto, ele avança para a consagração. E o nosso texto agora nos leva a celebrar o triunfo do Rei da Glória. Ele nos leva a celebrar o triunfo do Rei da Glória. O versículo 7 ao versículo 10, ele vai repetir uma expressão, pelo menos duas vezes aqui. Ele vai dizer assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. O versículo 9 vai repetir novamente a mesma expressão. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Talvez a ideia aqui é de uma cidade com seus muros, com seus portões, e o rei está chegando. Está sendo anunciado: levantem as portas porque o rei chegou. Celebremos a vitória porque o rei conquistou a batalha. É justamente o que ele pergunta. Ele vai dizer assim: quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Versículo 10, quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. É o Senhor aqui, como o general, o Rei dos reis, aquele que comanda os seus exércitos, chegando na cidade, pedindo: abram os portais, porque o Rei da Glória chegou. Essa situação aqui, essa imagem aqui, pelo menos que a gente consegue ler, me lembra muito aquela situação quando Jesus chegou no domingo de Ramos, em Jerusalém. Aquela entrada triunfal, onde as portas se abriram e Jesus adentrou na cidade. E as pessoas adoravam ao Senhor. Hosana nas alturas. Hosana. Era o Messias, era o Rei da Glória. Era o Senhor Todo-Poderoso que estava entrando na cidade. E as pessoas estavam ali contemplando, celebrando o Senhor. Meus amados, o nosso Rei da Glória é o Deus que venceu a batalha. A batalha contra a morte, a batalha contra o pecado. Esse Rei da Glória foi e é vitorioso. Nenhum de nós poderíamos vencer essa guerra. Nós estamos perdidos, a passos largos para a perdição. Somente por meio dessa vitória, desse triunfo do Messias, que nós podemos celebrar essa vitória do grande rei. E o rei que adentrou na cidade deve gerar agora,
entre nós essa celebração, essa alegria, esse júbilo. O nosso Deus venceu. Ele é o Rei Todo-Poderoso. Não importa a guerra, ele já venceu. O final já temos como certo. O final da batalha já está ganho. Já sabemos o final da história. Mas também, ao mesmo tempo, sabemos que enquanto o fim não chega, Satanás vai buscar derrubar aqueles que servem ao Senhor. Mas só em saber que o final já está certo, isso deve gerar entusiasmo para mim e para você, para continuarmos firmes nessa batalha. Porque a guerra não acabou. Mesmo o Senhor já tendo vencido, o fim não chegou. Há de ter um dia que o Senhor, o Rei da Glória, ele vai retornar. E eu fico imaginando aquela cena. O Senhor vindo em nuvens. O quão maravilhoso vai ser. Que dia triunfante vai ser. Olhamos para o céu e vê o Senhor descendo em nuvens. E de forma instantânea sermos arrebatados para estarmos na presença do Senhor. Foi essa a vitória que o Senhor venceu. É essa a vitória que o Senhor nos faz fazer parte. E não somente sermos arrebatados, estarmos na presença do Senhor. As Escrituras também nos apontam que iremos reinar com Ele. Vai haver um dia que o Senhor vai descer. Ele vai pisar novamente nessa terra. Ele vai reinar como Deus soberano. E nós estaremos participando desse reino. Meus amados, se isso não leva você a contemplar e a glorificar o nome do Senhor, existe algo de errado com você. Porque essa é a nossa esperança. Levantai, ó portais. Levantem portas as vossas cabeças, que é uma expressão que Davi vai utilizar como uma figura de linguagem. Trazendo talvez um aspecto humano a um objeto. Como se fosse, a ideia aqui é escancarai as portas. Esse Deus é muito grande. Para que esse Deus adentre, ele precisa escancarar os portões. É um Deus tremendo. É um Deus que é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. É um Deus que é digno da nossa sujeição, da nossa humilhação. Esse Deus Todo-Poderoso é o Rei da Glória. É o Rei que eu e você cremos e devemos adorar. Nunca se esqueça. Não adore ao Senhor somente com lábios. Não é esse tipo de adoração que Deus espera de você. Ele quer muito mais. Muito mais. A adoração com os lábios, ela é possível e ela é real. Ela tem que existir. Mas ela por si só, ela é morta. O Senhor conhece o seu coração. E se você tem vivido uma vida hipócrita, buscando transparecer uma coisa que você não é, eu sinto muito, mas você está muito longe de adorar o Senhor. Mesmo que você conheça todas as músicas, mesmo que você se emocione ao louvar ao Senhor, mesmo que você seja ativo na igreja, se você não cultiva uma vida santa e piedosa, o que você tem feito para Deus não tem valido de nada. Pode ser duro, meus irmãos, a gente ouvir isso, mas é verdade. Maior exemplo de espiritualidade do que os fariseus. E o próprio Jesus falou, muitos de vocês vão chegar naquele dia e vão dizer, eu fiz isso, aquilo e aquilo outro. Eu fiz um bocado de coisa na igreja. O meu dízimo era o maior. Eu era o que servia mais. Eu era o que cantava mais, cantava alto para todo mundo ouvir. Eu era o que mais orava. Mas o que Jesus fala para aquelas pessoas? Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vocês que vivem na iniquidade. Foram pessoas que viveram uma vida intensa
para mostrar uma vida religiosa. Mas para Deus não valeu nada. Elas continuavam mortas nos seus pecados. Não viva essa vida. Se você tem vivido essa vida, fuja disso. Deus está procurando adoradores de verdade. Se você tem vivido e buscado viver uma vida religiosa, entenda que não é isso que vai lhe salvar. Se você não se prostrar aos pés da cruz em sujeição ao Senhor, não é o que você faz que vai lhe salvar. Não é de obras para que ninguém se glorie. Se prostre, se humilhe na presença do Senhor e Ele vai mudar a sua vida. Ele vai lhe salvar. Mas talvez você é um crente e que tem brincado com o pecado. Nós estudamos pela manhã sobre isso. Deus há de disciplinar. Deus disciplina ao filho que ama. Não busque adorar o Senhor depois que você passar pela disciplina. A gente não precisa sofrer e passar pelas lutas e os perrengues da vida para aprender como devemos adorar o Senhor. Mas louve a Deus se Deus está lhe disciplinando. Porque isso é um sinal que você é filho e não bastardo. Mas se você tem brincado demais, eu suspeito se de fato você é filho. Se você tem levado a sua vida cristã de qualquer jeito, sem seriedade, sem compromisso, sem vida com Deus, eu suspeito se um dia você conheceu esse Deus. Porque aquele que conhece ao Senhor tem uma vida de contemplação e adoração genuína. Não somente para os outros olharem e aplaudir a você, mas é o próprio Deus que vem em secreto, é esse que vai recompensar. Não são pessoas que focam em ser vistos pelos homens. Fazem de forma silenciosa e sigilosa muitas vezes, para que o Rei da Glória, o único que vem em secreto, possa de fato abençoar e retribuir. Lute contra a hipocrisia e se esforce para que você possa, de fato, ser um verdadeiro adorador. Adorar o Senhor em espírito e em verdade. Porque é esse tipo de adoração que o Senhor tem procurado. Nunca se esqueça, quanto mais você conhece, mais profunda deve ser a sua adoração. Vamos orar. Grande Deus, Pai querido, obrigado, Deus, por Tua palavra. Obrigado, Deus, por esse salmo que nos leva, Pai, a contemplar e a adorar o Senhor. Um salmo, Deus, que nos leva a olhar a Tua grandeza. Quem o Senhor é, o Deus Todo-Poderoso, Criador de tudo. E não somente isso, é o Deus soberano. O Deus que tem tudo no seu controle. Um Deus tremendo. Esse é o nosso Deus. E não existe Deus maior do que o Senhor. Obrigado, Pai, porque nós temos a oportunidade de estudar e ler as Escrituras. E assim poder conhecer maior. E quão maior, Deus, é a Tua glória. O quão grande é o Senhor. Obrigado, Deus, por isso. E uma vez sabendo, Pai, quem é o Senhor, que isso, Deus, possa nos levar a uma consagração de vida, a uma sujeição ao Senhor em obediência. Não somente, Deus, ouvir a Tua palavra, mas ser pessoas que têm uma fé operosa, praticante, que vivem de fato o que creem. E nos ajuda, Deus, a nunca esquecer que o Deus que venceu a guerra, o Deus que venceu a morte, é o Deus que garantiu a nossa vitória. É o Deus que triunfou. É o Deus que nos concedeu a salvação. Foi assunto aos céus. E nós não temos motivo para ficar desesperados. Porque aquele que subiu um dia há de descer. E nós um dia iremos contemplar o retorno de Cristo. E o quão maravilhoso será poder fazer parte desse evento.
Um evento, Deus, que para nós não será um evento de destruição, mas vai ser um evento de glória, um evento de triunfo. É o nosso evento de esperança. Nos ajuda a conhecer de Deus, a viver para esse Deus e a ter a esperança que o Senhor há de voltar, porque o Senhor já venceu a batalha. Nos abençoa, Deus, em nome de Cristo. Amém.